pessoal, boa tarde, tudo bem? A aula de hoje vai ser sobre o trovadorismo, que é a primeira manifestação literária da língua portuguesa, que aconteceu em Portugal. Mas antes eu vou relembrar vocês o que é literatura. A literatura é uma manifestação universal do homem em todos os tempos. E para ser literatura, lembre-se, tem que ter o caráter ficcional, poético, dramático e ficcional. Hoje iremos ver um pouquinho sobre o trovadorismo, o contexto histórico, os meios de circulação, da época e as cantigas líricas de amor e de amigo e as cantigas sátiras de escárnio e de maldizer. O trovadorismo surgiu na região do sul da França, de Provença, e se espalhou por todo o território europeu. Eu vou falar um pouquinho para vocês do contexto histórico, do que estava acontecendo. O conjunto de produções literárias da Baixa Idade Média ficou conhecida como o trovadorismo. Tem esse nome justamente porque quem escrevia essas composições eram chamados de trovadores. Quem cantava ou recitava essas composições, essas poesias, eram chamados de segrel. E jogral era aquela pessoa que estava ali presente nesse momento de recitar as poesias, mas que estava ali para dançar, para divertir a corte. Lembrando que a maioria de toda a produção literária deste período era sempre realizada na corte para divertir o rei e a família do rei. Então, esse nome trovadorismo ficou conhecido dessa forma porque quem produzia essas canções, essas composições, eram chamados de trovadores. Então, hoje, a gente conhece como trovadorismo, esse período literário da Baixa Idade Média que aconteceu em Portugal. Lembrando que aqui no Brasil não existia trovadorismo, pois o Brasil ainda não existia, Na verdade, não tinha sido descoberto ainda. Então, portanto, essa literatura surgiu na Europa e ficou em Portugal, não veio para o Brasil. E aí, para a gente entender essa literatura, essas composições, essas cantigas, é necessário também compreender todo o contexto histórico, O contexto de produção e o que era que estava acontecendo. Houve a consolidação de Portugal como um país independente, certo? O sistema social era baseado no feudalismo, ok? Existia a força político-religiosa da época era através da Igreja Católica, onde a religião era teocêntrica, certo? Deus no centro do mundo. Poucas pessoas tinham acesso à leitura, à cultura, à escrita e às artes em geral, ok? Era algo que apenas quem fazia parte da corte, tinha esse direito, tinha esse privilégio, na verdade. Mas existiam já as representações teatrais com temas católicos, certo? Então eram feitas na parte externa das igrejas, principalmente em períodos festivos da Igreja Católica, como por exemplo a Semana Santa, certo? Além disso, as missas eram celebradas em latim. Na Idade Média, minha gente, a sociedade era dividida em estamentos, certo? Em 3 estamentos. Embaixo, na pirâmide, nós temos aí o povo. No meio dessa pirâmide, nós temos o clero, alto e baixo clero, e temos também os nobres. E no topo da pirâmide, nós temos o rei, a figura do rei, em que o povo, devia ser vassalo, devia ter fidelidade, tanto com o clero quanto com o rei. Onde acontecia a circulação dessas cantigas?
eram principalmente de castelo em castelo, de feudo em feudo. E essas cantigas, elas eram transmitidas oralmente, por isso que muitas delas foram perdidas no tempo, porque não tinham registro escrito, certo? E quem cantava e tocava essas cantigas era chamado de jogral, ok? Nós temos como representante, né, de trovador, Paio Soares de Taveiroz. Ele foi um excelente trovador, ou seja, aquele que escrevia essas cantigas. O amor cortês, ele surgiu com a produção lírica dos trovadores. Cantiga de amor e cantiga de amigo. O amor cortês, ela é uma invenção amorosa regida por códigos e regras, de acordo com os quais o eu lírico aparece na posição de vassalo, de servidor, de sua senhor, que era amado. Quais as características do trovadorismo? E quais as características do trovadorismo, né, dessas cantigas? Bom, tínhamos a veneração ao ser amado, ok? A retratação de amizade, trocadilhos e termos ambíguos, retratação da vida, né, da aristocracia feudal. Então, eram críticas que eram feitas, né, por causa desse sistema feudal aristocrático. Outras características das cantigas é o amor, o desprezo, a crítica, a zombaria, a ironia, a obscenidade. As cantigas são divididas em satíricas e líricas. As líricas são de amor e de amigo. As satíricas de escárnio e de maldizer. Na cantiga de amor, o eu lírico é masculino, a mulher é idealizada e distante, o ambiente é o da aristocracia cortesã, não há paralelismos e não pode haver refrão. A coita amorosa é a aflição do eu lírico por não ser correspondido, chegando a pensar na morte. Na cantiga de amigo, o eu lírico é feminino. Geralmente a mulher é jovem e é caracterizada fisicamente. O amor é natural e espontâneo. É a figura feminina que expressa os seus sentimentos, dirigindo-se ao amado amigo, que na verdade era o namorado. Pode haver paralelismos e forte musicalidade. As sátiras são divididas em escárnio e de maldizer. As cantigas de escárnio têm uma linguagem mais trabalhada, complexa, irônica, cheia de ambiguidades e trocadilhos. A pessoa que é satirizada, ela não é identificada e critica costumes, comportamentos da aristocracia, de clérigos, judeus, soldadeiras e prostitutas. As cantigas de maldizer têm uma linguagem pouco trabalhada e pobre em recursos expressivos. É mais direta, agressiva, obscena e ácida. A pessoa satirizada é identificada nas cantigas e as críticas têm o mesmo alvo que as de escárnio.